Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós teremos um dia muito especial, porque hoje é domingo. Só sendo domingo já é especial, mas você se lembra que domingo que é hoje? Isso mesmo, é o domingo de Páscoa. E os professores da Escola Dominical prepararam algo muito legal para vocês. E para começar, nós vamos começar cantando. Ok? Vamos louvar a nosso Deus com os cânticos cantando bem alto, bem bonito. Vamos lá? Bom dia, crianças! Bom dia! Agora nós vamos cantar 2 cânticos de Páscoa. Tudo bem? Então cantem com a gente e façam os gestinhos, combinado? Espero que vocês tenham gostado dos nossos cânticos. Lembrem de ouvir durante a semana para vocês aprenderem direitinho e continuarem cantando, tá bom? Até mais! Tchau! Muito bom! Cantaram lindo! E agora que nós já cantamos, louvamos ao nosso Deus, agora nós vamos decorar o versículo. Um versículo que resume a história de hoje. E para decorar esse versículo, para ajudar a gente, nós vamos ter algumas participações bem legais, ok? Olá, amiguinhos! Como vocês estão? Hoje os alunos da classe Esperança vão nos ajudar a memorizar o versículo da aula de hoje. Mas antes, vamos aprender o significado de 2 palavras para que possamos entendê-lo melhor. Lucas, o que é um cordeiro? Cordeiro é o animal que no Antigo Testamento era sacrificado em homenagem e agradecimento a Deus pela libertação dos hebreus da escravidão no Egito. Também simboliza que Jesus Cristo que foi crucificado para libertar os homens dos seus pecados. E Victor, o que significa imolado? Imolar significa o ato de matar ou morrer como forma de sacrifício ao que é considerado divino e sagrado. No versículo de hoje, significa que Cristo foi sacrificado por nossos pecados. Muito bem! Agora podemos começar. Mel, qual o versículo de hoje? Pois também Cristo nosso Cordeiro Pascal foi imolado. 1 Coríntios 5, 7b. Vamos repetir com o Felipe? Pois Cristo nosso Cordeiro Pascal foi imolado. Agora todos juntos com o Isaac, bem alto. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. 1 Coríntios 5, 7b. Parabéns, vocês memorizaram mais um versículo. Oi, e aí, gostaram das participações? Eu disse para vocês que ia ter umas participações bem legais. Que bom, né?
Mas agora chegou mais um momento especial. Hoje está cheio de momentos especiais. E agora é a hora da nossa história. Mas para isso é importante que você preste bastante atenção para tudo o que você está fazendo. E presta atenção na história, que vai falar sobre o maior amor do mundo. Já imaginou o que é isso? O maior amor do mundo. E para contar essa história especial, também teremos professor especial. O nosso professor de hoje é o nosso pastor, isso mesmo, o nosso pastor Wilson. Ele que vai dar a aulinha de hoje, ok? Boa aula para todos vocês. Bom dia, tudo bem? Bom, eu sou o pastor Wilson e hoje eu vou te contar uma história. Você gosta de história? Eu gosto muito de história. Quando a minha mãe me contava a história, eu ficava assim maravilhado. Ou quando a minha professora de escola dominical me contava a história, também eu ficava ali parado, olhando. Eu amo histórias. Bom, então hoje eu, pastor Wilson, vou te contar uma história. Você sabe que dia é hoje? Sabe, não sabe? Hoje é domingo, domingo de Páscoa. E então a história que eu vou te contar é exatamente a história sobre a Páscoa. Você conhece a história da Páscoa? Não? Então você precisa ouvir isso. Você precisa ficar aqui e ouvir a história que eu vou te contar. Eu vou contar uma história hoje das duas Páscoas. Das duas Páscoas. Você sabia que existem duas Páscoas? Nunca te contaram isso? Pois é, mas quando eu te contar a história, você vai perceber que existem duas Páscoas. Uma Páscoa é a da Bíblia, a verdadeira, a do Senhor Jesus, e uma outra Páscoa que a maioria das pessoas comemoram, mas não é a Páscoa da Bíblia. É uma Páscoa, então, não verdadeira. Não tem o verdadeiro sentido do que é realmente a Páscoa. Então eu vou te contar a história hoje das duas Páscoas. E fique aí, até o final, ouvindo essa história. Porque ela será uma história, assim, maravilhosa. Maravilhosa. E eu vou contar usando aqui alguns ovos. Bom, o que você vê aqui? Um bichinho, né? Que bichinho é esse? Um coelho. Se você disse um coelho, você acertou. Porque o coelho, ele é símbolo de uma das Páscoas que eu vou te contar hoje. O coelho é o símbolo de uma das Páscoas que eu vou contar para você hoje. Você se lembra na escola, quando você estava indo lá, na escola, nesse período, que a professora pintava, colocava uns bigodes em você, colocava uns sinaizinhos, assim, umas manchinhas em você, colocava orelhinhas ali e dizia que você era um coelhinho? Não é? E tinha até uma musiquinha, coelhinho da Páscoa que traze para mim um ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim. Então lembra, o coelho é símbolo de uma das Páscoas, que é falado na escola, que você aprendeu talvez lá a musiquinha, que você cantou a musiquinha. Então as pessoas falam dessa Páscoa. Então nós temos a Páscoa do coelho. Esta é a primeira Páscoa que eu quero falar para você. É a Páscoa do chocolate, é a Páscoa então do coelho, mas essa não é a Páscoa da Bíblia. A Páscoa da Bíblia também tem símbolo de um animalzinho. Mas qual é o animalzinho? Um cordeiro. Um cordeiro. Essa é a Páscoa da Bíblia. Esta é a Páscoa verdadeira. Então nós temos duas Páscoas e temos dois animaizinhos. Uma, o coelho, a falsa, e uma do cordeiro, a verdadeira, a Páscoa da Bíblia. E para falar sobre a Páscoa do Cordeiro, a gente tem que voltar muitos anos atrás. Nós temos que voltar lá no Egito. Quem governava o Egito era um faraó mau, um faraó que mandou prender o povo de Deus, escravizou o povo de Deus, ele era contra as coisas de Deus. E então ele aumentou o serviço, ele açoitava, ele batia no povo. E então Deus disse assim: eu vou libertar o meu povo, eu vou livrar o meu povo de tudo isso. E Deus disse: eu vou fazer isso através de algumas pragas que eu vou enviar. Então Deus enviou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pragas sobre o Egito. E mesmo assim, na 9ª praga ainda, o coração de Faraó ainda estava duro, insensível, e ele não reconhecia Deus. Então Deus disse assim: eu vou mandar a 10ª praga. Essa vai ser a de maior dor, a de maior tristeza, porque eu vou visitar a terra do Egito, vou visitar todas as casas e vou
matar o filho mais velho de todas as casas. O filho mais velho que era chamado de primogênito, inclusive na casa do próprio faraó. E ele disse, mas tem uma condição para que as pessoas sejam salvas. É que as pessoas possam matar um cordeiro, pegar o seu sangue e então colocar nos umbrais da porta, no portal ali. E então, quando eu visitar a terra do Egito, à noite, à meia-noite, e eu passar sobre a terra do Egito, então aquelas casas que estiver ali o sangue do cordeiro, eu vou salvar. Por isso, Páscoa, no hebraico, o Pessá, né, que é passar por cima. Deus iria passar por cima daquela casa que estivesse o sangue ali no seu portal e Deus iria preservar, Deus iria salvar. Seriam salvos através do sangue que estivesse na porta, no portal ali da porta daquela casa. E durante a noite assim Deus fez, visitou a terra do Egito, veio e houve choro, houve lamento, mas houve salvação. Aquelas casas que tinham sangue nos portais e então foram salvas, a família, os primogênitos, eles foram salvos. Aí a Bíblia diz assim, que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Jesus é aquele cordeiro que morreu e o seu sangue é que nos salvou, que nos preservou, nos lavou de todo o nosso pecado. E aí a Bíblia vai mostrar Jesus sendo o nosso cordeiro e em todos os aspectos a gente pode ver Jesus como sendo o nosso cordeiro. Por exemplo, onde Jesus nasceu? Numa estrebaria, lugar de animais. Quem foram os primeiros visitantes de Jesus? Aquele bebezinho lá? Pastores de ovelhas. Aí quando João vê Jesus vindo ali, Jesus já é um moço, e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no final, Jesus foi crucificado numa cruz, mas a Bíblia diz que ele foi mudo, calado, como uma ovelha sendo conduzida por seus tosqueadores. Então Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Bom, então duas Páscoas, a do coelho e a do cordeiro. Bom, e qual é a comida da Páscoa do cordeiro? Bom, está aqui muita comida, chocolates, ovos de chocolate, bacalhau, não é? As pessoas se reúnem e fazem aquele banquete, come. Os supermercados ficam cheios de ovos. Eu que sou grandão, né? Eu tenho que entrar de cabeça baixa, porque se eu ficar de pé, minha cabeça vai bater naqueles ovos ali. Então, esta é a comida da Páscoa do coelho, chocolate, bacalhau, colocam até umas pegadinhas de coelho, não é assim? Já viu no supermercado? Para as crianças andarem, acompanhar, porque o coelho levará aquela estande cheia de ovos. Você sabia que na Páscoa do Cordeiro também tem uma comida? Mas o que você está vendo aqui? O pão e uma jarra com o suco de uva ou o vinho. Então, na Páscoa do Cordeiro também tem a comida. Mas a comida aqui, você lembra quando na igreja que o pastor, no dia de Santa Ceia, o pastor Wilson, que ele pega o pão, ele ora e diz assim, isto, repetindo as palavras de Jesus, isto é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos, disse o Senhor Jesus, e eu entrego para a igreja para as pessoas comerem. Depois o cálice também, e as pessoas tomam aquele cálice. Então, porque aqueles elementos ali é a comida da Páscoa do Cordeiro. O pão, simbolizando o corpo de Jesus, que foi entregue por nós na cruz, e o cálice, simbolizando o sangue de Jesus, que foi derramado para o perdão dos nossos pecados. Então, 2 Páscoas e 2 tipos de comida também. Lembra disso? Então, da Páscoa de Jesus, é no dia de Santa Ceia que nós comemos o pão e nós tomamos o cálice. Bom, e quais são as atividades realizadas no dia da Páscoa? O que você viu aqui dentro? Deu até sono, não deu? Dormir. Porque a Páscoa é um feriado nacional. As pessoas param. E o que faz no feriado? Dormir, descansar. Quando não tinha essa pandemia, as pessoas viajavam, ia para a praia, né, para a casa da vovó ou do vovô, para a casa do amiguinho. Então, um dia para descansar. Mas você sabia que no dia da Páscoa não foi um dia de descanso para o Senhor Jesus?
Não foi. O Senhor Jesus, nesse dia, começando desde a noite, o Senhor Jesus foi orando, pedindo a Deus, ao Deus Pai, forças para ele enfrentar e para ele realizar a obra que ele veio fazer. Esta obra era morrer na cruz do Calvário. Então Jesus passou a noite orando, clamando ao Pai. Sabe o que você pode fazer nesse dia de Páscoa também? Não é só o divertimento, não são só as viagens, mas você pode orar. Você pode orar a Deus Pai, agradecendo pela obra que Jesus realizou por nós. Ele salvou, ele veio para nos salvar. Então você pode usar esse dia para orar, para agradecer pela obra realizada por Cristo Jesus em nosso lugar. Tá bom? Bom, vamos agora para um quarto ovo. O que é que as pessoas dizem nesse dia? Feliz Páscoa, não é assim? E aí, a nossa mãe, a nossa avó, às vezes manda para nós no WhatsApp, não é? Aquelas imagens brilhando com Feliz Páscoa, aqueles PowerPoint ali, não é? E então tem um coelho, e aí aquele coelho falando Feliz Páscoa. É assim que as pessoas cumprimentam nesse dia. Feliz Páscoa, mandando mensagem no WhatsApp, não é? Algumas que você nem gosta de ver, né? Mas está ali, cheio de cores, de luzes e também de estrelas. Bom, sabe que a primeira Páscoa não foi, assim, muito feliz para o Senhor Jesus. Não foi um dia de muita alegria, um dia de muita felicidade para o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque naquele dia, eles bateram no meu Senhor Jesus. Eles cuspiram no meu Senhor Jesus. Eles colocaram essa coroa de espinhos na cabeça do nosso Senhor Jesus. Esbofetearam o nosso Senhor Jesus. E depois o pregaram na cruz, de braços abertos, ali naquela cruz. E o Senhor Jesus suportou tudo isso, sabe por quê? Porque Ele ama você. Foi por amor a você. Ele nos ama, por isso Ele enfrentou tudo isso. Ele não tinha pecado, Ele não tinha culpa alguma. Mas o castigo que era para nós foi derramado sobre Ele. A mão pesada daqueles algozes que estavam sobre Jesus, aquela mão pesada deveria ser para nós. O pecado era nosso, nós é que somos pecadores. Mas foi ali sobre o Senhor Jesus. Hoje nós estamos felizes, libertos, mas porque Jesus recebeu tudo isso sobre Ele. Tudo sobre o Senhor Jesus. Então, Feliz Páscoa, mas não foi um dia feliz para o Senhor Jesus. Lembre-se disso, bateram nele, cuspiram nele, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele e, por fim, pregaram ele na cruz. Mas ele passou tudo isso por amor a nós. Bom, nós vamos para o quinto ovo. O que nós temos aqui? Bom, aquilo que você gosta de ganhar, não é? Presentes. Você gosta de ganhar presentes? O pastor gosta muito também de ganhar presentes, sabe? Fico feliz quando ganho presente. Feliz também em dar presente para a pessoa, para os outros, né? Gosto muito. Então é aquilo que você espera talvez ganhar neste dia, presente. E se não ganhar vai ficar bravo. Meu pai não deu, minha mãe não deu presente para nós. Não é presente de aniversário, presente de Natal, presente no dia da Páscoa. Na Páscoa agora ganhar ovos, ganhar chocolates. E se não ganhar vai ficar triste. Não me deram. Não me deu ali o presente. Bom, na Páscoa do Coelho, então os presentes são ovos, são chocolates, né? Cartões e outras coisas assim. Bom, na Páscoa do Cordeiro, olha aqui, olha o presente. Jesus não ganhou um presente, mas Ele deu um presente. Sabe o que Ele nos deu? A vida eterna, a libertação do pecado, a libertação daquilo que nos escravizava, iria nos mandar para o inferno. Ele nos libertou e nos dá agora uma vida eterna para morar com Ele no céu. Morar com Ele no céu. Então, quando a gente fala em Páscoa, a gente fala também em presentes. Mas não é no chocolate. Às vezes você pode até ganhar o chocolate, ganhar o ovo, não tem nenhum problema sobre isso. Mas não é esse presente. É a vida eterna.
Jesus nos deu vida eterna. Lembra que ele não ganhou presente. Ele pagou um preço caro, muito caro, para que nós recebêssemos de graça a vida eterna. Então, na Páscoa do Coelho, você vê na televisão a propaganda dos ovos, ovos enormes, com brinquedos dentro, e todo mundo quer ganhar, se não ganhar fica triste. Você não deve ficar assim. Porque na Páscoa do Cordeiro, nós ganhamos um presente que é muito maior do que tudo isso. Porque é um presente eterno, uma vida eterna, uma vida que nunca passará, que nunca acabará. Então você gosta de presente? Bom, Jesus nos deu um presente, a vida eterna. João, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus ama você. Você ama o Senhor Jesus? Você ama o Senhor Jesus? Você crê no Senhor Jesus? Então você ganhou um presente, a vida eterna, a salvação. Salvação em Cristo Jesus. Por isso nós podemos dizer: eu vou para o céu morar com o Senhor Jesus. Enquanto nós estamos aqui, Jesus é conosco, Ele caminha conosco. Mas quando Ele nos chamar, nós estaremos morando com Ele nos céus para sempre. Bom, nós chegamos aqui no último ovo. O que é que eu tenho aqui? Ah, é um menino com uma bola, você pode dizer. Bom, não é uma bola. É uma criança triste, mas esse representa um buraco, um vazio na alma, no estômago, no coração. E sabe por que um vazio? Porque a Páscoa do Coelho, embora pareça mais feliz, pinta, faz muitas coisas, mas a Páscoa do Coelho não dá alegria eterna. Ela dá, por exemplo, visitas, mas as visitas depois vão embora. E aí você fica, esse dia nunca podia acabar, mas veio a vovó, veio o vovô, veio ali os amigos, veio familiares, comemos ali, mas depois eles vão embora. A comida, você comeu, você não quer comer mais, mas depois você vai ter fome de novo. O chocolate, ganhou um monte de chocolate, um monte de ovos, mas você comeu, depois acabou. No próximo dia, no final da semana, já comeu tudo, acabou, e aí? Então fica aquele vazio. Sabe por quê? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Embora você pareça com seu papai, ou pareça com a sua mamãe, com vovô, vovó, com seu tio, mas nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E então, se Deus não está na nossa vida, é onde vai ficar esse vazio. E a Páscoa do Coelho só pode encher o nosso estômago, ou a alegria de um dia, 2 dias, mas depois ela passa. Não fica para sempre, não permanece. E então, por isso, que a nossa alegria, a nossa Páscoa está aqui. Também de alguma coisa vazia, mas não é a alma, não é o nosso coração, é da tumba vazia, o túmulo do Senhor Jesus. Depois que Jesus foi crucificado e eles vieram, testificaram que ele havia morrido, eles desceram o seu corpo e colocou num túmulo novo. Mas sabe, no domingo, bem de manhãzinha, 2 mulheres foram lá ao túmulo. E quando elas chegaram, e elas estavam com medo, quem é que vai remover essa pedra pesada? Mas quando chegou, a porta estava aberta. E elas choravam: onde colocaram o nosso Senhor Jesus? Onde colocaram o meu Jesus? E aí um anjo apareceu para elas e disse assim: ele não está aqui, ele vive, ele ressuscitou, ele vive, ele não está mais aqui. E então ele saiu, ele ressuscitou, vencendo a morte. Por isso que nós hoje, o nosso coração não está mais vazio, a nossa alma já não está mais vazia, porque nós temos Jesus, Ele mora, Ele habita em nós. Por isso que a Páscoa do Cordeiro sempre ainda vai ter alguém triste, vazio, porque ela dá uma alegria passageira, momentânea. Mas a Páscoa do Cordeiro é uma alegria, é uma paz eterna, porque Ele veio, Ele ressuscitou, e Ele veio, e Ele habita em nós. Nós somos hoje o templo do Espírito Santo, Ele habita em nós. Então aquele vazio, aquela tristeza, Cristo veio nos consolar, Cristo veio nos preencher, porque Ele
ressuscitou. Ele venceu a morte e diz que se nós crermos nele, um dia também ressuscitaremos para morar com ele. Para morar com ele. Então hoje, ele vive, ele está em nós. Esta é a nossa comemoração da Páscoa. Jesus ressuscitou e ele preenche o nosso coração, a nossa alma. A nossa alma. Ele está aqui. Ele está em nós, no nosso coração. Então esta é a nossa Páscoa. É a Páscoa do Cordeiro. Jesus veio, se entregou por nós. Foi açoitado, passou por tudo aquilo, por amor a nós. Foi crucificado, foi colocado em um túmulo, mas ele ressuscitou, ele vive. E o seu sangue nos purifica, nos salva. Lembra do cordeiro lá no Egito? Que o sangue do cordeiro salvou as famílias? Aquelas que tinham sangue ali? Jesus também. Então quem crê, entrega a sua vida a Jesus. O sangue de Jesus nos salva, nos dá uma nova vida. Ele ressuscitou, deixou algo vazio, mas a tumba preencheu o nosso coração, a nossa alma. Então lembra, 2 Páscoas. Uma Páscoa é a do coelho. É do coelho. Então uma Páscoa que dá alegria, mas sempre vai faltar alguma coisa. Sempre vai ficar aquele vazio no coração, na alma. Sempre vai estar faltando alguma coisa. Nós temos outra Páscoa, que é a do Cordeiro. Cordeiro que veio, Cordeiro Senhor Jesus Cristo, veio, morreu por nós e deixou a tumba vazia. Ele ressuscitou para habitar em nós, conosco. E então, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, podemos ser felizes e dizer às pessoas hoje, Feliz Páscoa com Cristo. Feliz Páscoa com Cristo. Ele vive. Nós também vivemos e viveremos para todo sempre na presença dele. Tá bom? Então as 2 Páscoas, nunca mais a Páscoa do coelho, mas sim a Páscoa do Cordeiro. Fique com Deus. Deus te abençoe. Nossa, que delícia de aula, né? Como é bom a gente ouvir sobre o maior amor do mundo, saber que Deus ama tanto a gente e também saber relembrar o real significado da Páscoa. Ah, mas agora eu quero ver se vocês aprenderam tudo mesmo, viu? Porque mais um professor, e claro, mais um professor especial, vai fazer umas perguntinhas para vocês para ver se vocês realmente aprenderam a nossa história de hoje. Quero todo mundo tirando 10. Olá, para você que está ligado aqui no canal da Igreja Presbiteriana Conservadora do Riacho Grande. Nós acabamos de ter uma aula falando sobre o verdadeiro significado da Páscoa. E, nesse momento agora, faremos uma breve revisão sobre o conteúdo da aula de hoje. Para essa revisão, temos algumas perguntas e eu conto com a interação de vocês para respondê-las. Então, vamos lá! Antes de passar para as perguntas, a dinâmica dessa revisão será a seguinte. Eu farei a pergunta e aí eu darei um tempo para que você tente aí responder da sua casa da maneira correta. Vamos ver como isso vai funcionar na prática? Vamos para a primeira pergunta. Ela está aparecendo aí na telinha de vocês. Qual animal simboliza a verdadeira Páscoa da Bíblia? Alternativa A, coelho, ou alternativa B, o cordeiro? Então, de acordo com a aula que vimos sobre o verdadeiro significado da Páscoa, responda essa pergunta aí para mim. Eu vou dar um tempo de 5 segundos. Qual animal simboliza a verdadeira Páscoa na Bíblia? O coelho ou o cordeiro? Bom, já te dei tempo suficiente para tentar responder aí da sua casa. Então, se você respondeu que o animal que simboliza a verdadeira Páscoa da Bíblia foi o cordeiro, alternativa B, você acertou. Muito bem, vamos para a próxima pergunta. Para a próxima pergunta, vamos relembrar um pouco sobre o conteúdo da aula. Na história que o pastor, nosso professor de hoje, nos contou, nós ouvimos e relembramos sobre o Egito Antigo, sobre um faraó que governava ali a cidade de Israel. E esse faraó era uma pessoa muito má, ele não gostava das coisas de Deus, e ele fazia com que o povo de Deus sofresse ali trabalhando para ele. E aí vem a segunda pergunta.
Mediante a tudo isso, mediante a toda a maldade do faraó, o que Deus disse mediante a todo o sofrimento de seu povo pelo governo de faraó no Egito? Alternativa A, esperem o momento certo. Alternativa B, eu vou libertar o meu povo. Ou alternativa C, resistam o sofrimento. Um tempinho para vocês pensar qual alternativa está correta. O que Deus disse mediante a toda a maldade do faraó? Esperem o momento certo, eu vou libertar o meu povo, ou resistam o sofrimento. Muito bem, e a resposta para essa pergunta, se você respondeu a alternativa B, eu vou libertar o meu povo, você acertou. Parabéns! Muito bem, próxima pergunta então. De que forma Deus agiu para libertar o seu povo do Egito? Alternativa A, enviou alguém. Alternativa B, ele tirou o faraó do Egito. Ou alternativa C, mandou as 10 pragas sobre o Egito. Então, um tempinho aí para vocês pensar de 5 segundos. De que forma Deus agiu para libertar o seu povo do Egito? Enviou alguém, tirou o faraó do Egito ou mandou as 10 pragas sobre o Egito? Bom, então vamos ver a resposta para essa pergunta. Se você respondeu a alternativa C, mandou as 10 pragas sobre o Egito, parabéns, sinal de que você prestou muita atenção na aulinha de hoje. Muito bem, vamos para a próxima pergunta então. Qual foi a última praga que Deus enviou ao Egito? Alternativa A, chuva de pedras. Alternativa B, o próprio Deus visitou a terra do Egito. Ou alternativa C, os gafanhotos. Vou dar um tempinho de 5 segundos para vocês tentarem aí responder. Muito bem. Então, de acordo com a aula que tivemos, a resposta para a pergunta qual foi a última praga que Deus enviou ao Egito é a alternativa B. O próprio Deus visitou a terra do Egito, onde ali ele fez com que a morte dos primogênitos acontecesse. Vamos para a próxima pergunta. Qual foi a condição que Deus disse para o povo para que eles fossem salvos da última praga? Alternativa A, usar o sangue do cordeiro sobre a porta de suas casas. Ficar fora de casa. Ou alternativa C, sair do Egito. Então, um tempinho aí de 5 segundos para vocês tentarem responder. Bom, então a resposta, se você disse que a resposta correta é a alternativa A, usar o sangue do cordeiro sobre a porta de suas casas, vocês acertaram. E aí temos a próxima pergunta. Nesse contexto, qual o significado de Páscoa do hebraico Pessah? Alternativa A, salvação. Alternativa B, cordeiro. Ou alternativa C, passar por cima. Essa é para quem prestou atenção na aula, hein? Vamos lá, vou dar um tempinho de 5 segundos para vocês tentarem responder. Bom, vamos lá. A resposta então, de acordo com o que o nosso professor da aula de hoje falou, que foi o pastor, o significado de Páscoa do hebraico Pessah significa a alternativa C, passar por cima. Próxima pergunta então. De acordo com a Bíblia, quem é o nosso Cordeiro Pascal? Aqui não temos alternativas, mas aí eu vou dar um tempo para vocês pensarem na resposta. Quem é o nosso Cordeiro Pascal? Bom, então a resposta para essa pergunta, de acordo com a Bíblia, quem é o nosso Cordeiro Pascal? Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, que morreu por nós, e foi o seu sangue que nos salvou e nos preservou de todos os nossos pecados. Próxima pergunta então. O que Jesus fez no dia da verdadeira Páscoa? Um tempinho aí para vocês tentarem responder. Lembrando então o que Jesus fez no dia da verdadeira Páscoa. Bom, a resposta: Jesus passou o dia orando, pedindo ao Deus Pai forças para enfrentar e realizar a obra que ele veio fazer. Vamos à próxima pergunta então. Qual é o presente no dia da verdadeira Páscoa?
falando sobre presente. Qual é o presente no dia da verdadeira Páscoa? Um tempinho para vocês aí responderem. Bom, a resposta é: o verdadeiro presente de Páscoa foi Jesus que nos deu, que foi a salvação e a vida eterna. E a próxima pergunta, então: o que o anjo respondeu às duas mulheres que foram ao túmulo de Jesus? Tempinho para vocês tentarem responder, lembrando da aula do verdadeiro significado da Páscoa. O que o anjo respondeu às duas mulheres que foram ao túmulo de Jesus? Bom, então respondendo, o anjo disse a elas o seguinte: ele não está aqui, ele vive. É isso aí, turminha. A revisão fica por aqui, mas vocês podem estar assistindo o vídeo novamente caso queira relembrar alguma parte específica da nossa historinha de hoje. Então, fico por aqui, até mais e tchau, tchau. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham aprendido bastante e louvado a Deus. Tenham todos uma feliz Páscoa e que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo no coração.